Tá, primeiro e antes de tudo, derivada trata de taxa de variação. Tá bom? Então, se você está falando de taxa de variação, você está falando de derivada. Por exemplo, a velocidade é uma derivada, porque ela é a taxa de variação da posição no tempo, certo? E assim vai. Então, existem muitas questões interpretativas para fazer com a derivada, muitas mesmo, mas nessa aula de hoje a gente vai simplesmente aprender a trabalhar com a derivada, ok? Fazer continhas de derivada, não interpretar, fazer coisas mais complexas. Só vamos fazer o seguinte: quando te perguntarem, derive isso aqui, você vai saber derivar, entendeu? Claro que no Sim. exame não vai cair desse jeito, né? Deriva isso aqui. Mas já é alguma coisa, beleza? Porque quando você for interpretar a questão, né, você já vai saber fazer a continha. Para isso existe um monte de regras, né? A primeira regra está aqui, ó. Derivada de uma função constante. O que que acontece? Se a tua função é uma função constante, a derivada dela é zero, beleza? O que que é uma função constante, por exemplo? É um número, né? Então, se você tem um número e você quer derivar esse número sozinho, né? Tua função, sei lá, é y igual a 10, f de x igual a 10. A derivada disso é zero, beleza? Porque é uma constante, e constante não varia. Como derivada é taxa de variação, qual é a taxa de variação de algo que não varia? Zero, não é mesmo? Muito bem. Agora vamos para a regra da potência. Então, o que acontece ali na regra da potência? Essa é a regra que você vai mais utilizar. F de x igual a x na n. Se você tem uma função com x na n, tipo x ao quadrado, x ao cubo, raiz quadrada de x também é um x na n, porque você pode reescrever a raiz quadrada como x elevado ao meio, né, por exemplo. A derivada vai ser nx na n menos 1. Então, isso aqui é bem importante você anotar aí, beleza? Isso aqui. Então, né, anote isso aqui, né? Só isso aqui. Se anotar, me fala. Mas, ó, você só precisa anotar isso e isso. O resto é frescura. Se quiser. Anotei. Tudo bem, blá blá blá. Daí o que que acontece? F' de x igual a n, x na n menos 1. Muito bem. Daí, temos alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, x elevado a 7. X elevado a 7, qual que é a derivada, né? É 7x a sexta, porque o 7 cai, x elevado a 7 menos 1, que é 6. Por que então que a derivada do x deu 1? Bem, porque se você lembrar, o x elevado a 1, né? Daí o 1 cai, fica 1 menos 1 em cima, que é 0, né? Beleza? Então a ideia é essa. Muito bom. Então agora vamos continuar aqui. Tudo bem? Entendeu a ideia, velho? Entendi. Agora essa segunda derivada, como você pode perceber, tem uma constante multiplicando, né? Constante multiplicando. Então, o que que acontece? Se você vai derivar isso, a constante sai para fora, você não precisa se preocupar com a constante, você deriva só a função. Uma coisa bem útil, né? Para você não se preocupar com coisas desnecessárias. Então, por exemplo, aqui, né? 3x à quarta, 4 vai para frente, 3 vezes 4, x elevado a 4 menos 1, 3. Ah, e o π aqui embaixo é uma letra, não importa, é constante, sempre o mesmo valor. Então, tá aí, π embaixo. Então, essa regra, cara, ela é bem besta mesmo, e é assim que funciona mesmo, é bem fácil. Show de bola. Então, tudo bem até aí? Pegou a ideia? Por enquanto, sim. Quem quer derivadinha aqui? Se você derivar aqui uma soma, é a soma das derivadas. Ou seja, você pode fazer cada derivada separadamente, e ajuda bastante, né? A simplificar o seu problema. Então, tá entendido? Beleza. Agora eu tenho uma pergunta para você, né? Você falou que entendeu tudo até agora e tal. Se essa derivada aqui, se essa função, na verdade, caísse aqui para você derivar,
Será que você conseguiria? É, acho que pulou. É, não sei. Não Três sabe qual x é a na derivada do n, 7? esse 3x ao quadrado seria o quê? X ao cubo, é isso? Ô, louco, velho. Falou que tinha entendido a primeira regra, você até anotou ela. O n cai, n menos um em cima. Então, 3x ao quadrado não é x ao cubo? Não, cara, é para derivar, cara. Ó, se a tua função é isso, o n cai, x na n menos um em cima. Então, se é x ao cubo, né? O 3 cai, fica 3x ao quadrado, certo? Sim. Então, como é que ficaria a derivada dessa parte aqui? Ah, 3x ao tá. quadrado. Tá, vai ficar 6x na um. Exato. Eu tava fazendo o Perfeito. processo contrário. É, você estava integrando, mas isso É. você não. Isso é uma conta legal, mas não vamos fazê-la E aí a no raiz vai exame, ter que transformar em potência, né? que é o nosso x elevado a um terço, certo? Sim. Aí um terço cai, né? O que ele está mostrando aqui, ó. Terço cai. Às vezes um terço dá dois. Esse dois que ficou aqui. E aqui em cima vai ficar um terço menos um. Um terço menos um é, menos dois terços, certo? Uhum. Daí por isso dois terços aqui embaixo. Beleza? Sim. Show de bola. Então é isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Entendido. Então eu vou fazer uma agora e depois eu te pedir para fazer outra, tá? Tá. Vamos lá. Digamos que a gente tem a função f de x igual a 3 raiz quinta de x ao quadrado, mais, sei lá, 2x elevado a π, mais z ao quadrado. Então, nós queremos derivar. Então, a gente já entendeu que a derivada da soma é a soma das derivadas. Eu posso fazer a derivada de cada um separadamente, certo? Esse risco aí em cima, esse risco aí em cima é o símbolo da derivada. Falei aqui sem querer essa desgraça. Deixa eu só copiar de novo aqui. E agora a gente pode fazer cada um deles separadamente. Deixa eu só apagar aqui. Por exemplo, a derivada desse cara aqui. Quem que é a derivada desse, você sabe? Vai ser 2 Não. e. O e é constante, certo? Sim. 2 também é constante. Então, e elevado a 2 é uma constante. Derivada de Ah, constante é então zero. é zero isso. Exatamente. Então, independente de ser letra, isso não importa nem um pouco. Agora esse cara aqui, né? E aí, sabe me dizer quem é a derivada? Pi é o. Pi, porque cai o número que está na frente, então fica 2π, porque o 2 é constante. Não importa na hora que Pi deriva, né? X elevado na ao que acontece na pi derivada, menos subtrai um. um, certo? Sim. Boa. X elevado a π menos um. Muito bom. E agora vem a difícil. Tá. Vai A ficar primeira coisa que a gente pode fazer aqui é passar para a forma de fração, né? Ou seja, 2 quintos. Concorda comigo? sim. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Muito bem. Então, 2 quintos vezes 3 x na 2 quintos menos um. Muito bem. 2 quintos, né? X elevado a menos 3 quintos. Porque 2 quintos menos um é 2 quintos menos 5 quintos. Concorda comigo? Sim. Isso aí. Então, aí, velho, feito. Tudo bem?
Sim. Então, depois era só juntar tudo e pronto. Agora é sua vez. Vou pôr uma para você fazer aqui. Vai ficar raiz sétima de x à quinta, mais um 3x e meios menos raiz de e. Ok? Vou enviar o que a gente já fez aqui. Você também está com a apostila, né? Página 114. Começa a derivada, se você quiser abrir aí e dar uma olhada. Tu tá aqui, vou mandar para você. Tá tentando aí, beleza? Uhum. Me enviei aí. Hum, que rápido. Deixa eu continuar aqui a ver o que você falou, o que você escreveu. Isso foi bem rápido, cara. Tá, a primeira parte é zero, a segunda ficou isso,
E a terceira. Sim, mas, claro, eu não completei a minha conta porque eu fui preguiçoso, mas o que eu tinha que fazer não era deixar solto que nem você deixou, né? Passar isso aqui. Vai apagar isso. Eu tinha que ter feito o seguinte, eu tinha que ter dito que a derivada era isso aqui, ou melhor, isso, né, pela ordem, mais aquilo ali, né? Não posso deixar solto do jeito que você deixou, entendeu? Derivada é uma função. Então você precisa escrever ela desse jeito, com os termos juntos, ok? Sim. Pode deixar solto do jeito que você deixou. Então, você ainda precisava ter feito isso. Mas beleza. Vamos para a regra do produto agora. Agora vem as regras mais complicadas. Foi fácil para ti, entendeu bem? Sim, sim. Então agora nós temos a regra do produto que é o seguinte: quando você observa que você tem funções, né, multiplicadas desse jeito, né, a f e a g ali multiplicadas lá dentro, tá vendo? G multiplicadas lá dentro. Você, você pode, né, fazer alguma coisa para facilitar a sua vida, que é o seguinte: dizer que a sua derivada é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Isso ajuda bastante, né? Porque você vai quebrar a sua derivada em partezinhas menores. Você não vai precisar se preocupar com uma função tão grande, entende? Vai falar de partezinhas menores, o que ajuda um pouco, né? Então, por exemplo, nós temos aqui essa funçãozinha aqui, né? X ao quadrado vezes raiz de x. Você consegue observar claramente que você tem uma função x ao quadrado e outra função raiz de x. Então, você pode usar a regra do produto para fazer a coisa separadamente, passo a passo, ok? Muito bem. Como é que ele faz aqui? Derivada do primeiro, derivada, vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo, vezes o primeiro normal. Então, ele pôde quebrar em partezinhas menores. Daí ficou 2x raiz de x mais a derivada do x elevado ao meio, ou seja, a derivada da raiz de x, é isso aqui. Beleza? Então, tá aí. Isso já vale como resposta. Mas ele quis juntar, né, os termos. Ele quis juntar os termos. Muito bem. Então, entendeu a ideia? Mas ele pôde fazer uma outra coisa aqui. Ele pôde fazer uma outra coisa aqui para facilitar a vida. Oh, tá travando meu computador, que inferno. Deixa eu mostrar aqui o que ele fez. Uma vez que você tem x de x aqui, bases iguais, tá vendo? Você pode somar os expoentes, né? É aquela regrinha de multiplicação de bases iguais, somam-se os expoentes, certo? Então, é o que ele fez aqui. Muito bem. E depois ele derivou. Depois de somar os expoentes, ele derivou. Ficou 5 meios, fez a derivada, 5 meios caiu, 5 meios menos 1 em cima, etc. Olha só, deu exatamente a mesma resposta de antes. Então, você sempre vai fazer da forma que for mais apropriado, mais fácil para resolver, entende? Tá bom, cara? Uhum. Então, tá bom. Bem, você acha que consegue fazer um de cara assim? Dá para tentar. Então, tá bom. Eu vou pôr aqui um para você fazer. Opa, tá um lixo hoje. F de x. Ó, vai fazer bem parecido, ó. X ao cubo, raiz cúbica de x. Beleza? Você tá com a regra aqui também. Olha só. Deixa eu copiar ela aqui para você. Então, a dica é você quebrar em partes iguais, né? Ou melhor, quebrar em partezinhas, né? Dizer assim, ah, esse é o G, esse é o F, e fazendo as derivadas. Entendeu? Muito bem. Tá, não é para fazer do.
do segundo jeito ou é depois Ah, também? do jeito que você quiser, mas eu acho melhor você dizer que, por exemplo, esse aqui é o G, esse aqui é o F, daí você faz as derivadinhas separadinho e depois junta, entendeu? A regra, ok? Tá.
Enviei. Vamos ver aqui. Derivada do... Bem, quando você vai colocar o apóstrofo da derivada, tem que pôr um parênteses. Você colocou apóstrofo e não colocou parênteses. Aqui você colocou parênteses e não colocou apóstrofo, tá vendo? Sim. Aqui a derivada tá certinho. E aqui também. Muito bem. Daria para fazer de outro jeito isso aqui. Essa em especial, se você primeiro tomasse. Ficaria... Quanto que é 3 mais um terço, né? É só você saber que 3 é a mesma coisa que 9 terços. Mais um terço é igual a 10 terços, né? Então, a derivada disso vai ser igual a 10 terços, x elevado a 10 terços menos um. Ou seja, 10 terços menos 3 terços, que é 7 terços. Menos que eu tenha errado alguma coisa. Beleza? Se você simplificasse aquilo que você fez, chegaria nisso. Ok? Sim. Muito bem. Então, mais uma derivada feita. Agora aqui, regra do quociente. Isso aqui eu já vi cair bastante no exame também. Eu queria que você anote isso aqui, beleza? Então, ele está falando que a regra do quociente é o seguinte: a derivada do de cima, né? Você identifica a sua função como uma divisão. A derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado, beleza? Então, anote isso. Quando terminar de anotar, me fala. Anotei. Muito bem. Então, olha só. Se liga no que ele fez aqui, meu caro. Tem em cima, tem embaixo, derivada de cima e de baixo normal. Menos, e esse menos é muito importante, né? Perceba. O menos é o cara que deriva, está do lado do cara que deriva o cara de baixo. Isso é muito importante. Porque, né, aqui o sinal é diferente, diferente da regra do produto, que os dois são mais, então não muda nada. Mas aqui o menos acompanha a derivada do cara de baixo, beleza? Então, vou pôr uma para você fazer aqui, depois eu vou fazer uma hardcore. Vou pôr uma bem facinho para você aqui, ok?
Enviei. Vamos ver. Certo, certo. Perfeito. Perceba que dava para simplificar um pouco para deixar de ser uma fração, né? Porque todos os termos têm x, percebe? Uhum. X de baixo, entendeu? Sim. Tá. Parece que está pegando rápido isso aqui. Agora, vamos ver algo um pouco mais complicado. Fechar aqui. Ah, fechei a apostila, desculpa. Estou abrindo de novo aqui. Regra da cadeia, isso aqui mesmo. Ó, o que que é a regra da cadeia? É muito difícil que caia isso na tua prova, tá? Mas se cair, você tem que saber lidar. A regra da cadeia é um bom treino de álgebra também. É o seguinte, como você pode ter percebido, né? Existem algumas regras nesse assunto. Regras que você deve decorar, né? Eu já te mandei essa apostila, se não me engano. Eu vou te enviar outra coisa agora, bem, eu vou te enviar a apostila e, de novo, eu não tenho certeza se envia, mas eu tô te enviando uma tabela de derivadas também. Por quê? Porque muitas derivadas são decoradas, como você percebeu. Tem que saber de cor, né? Porque não dá para ficar fazendo propriedades e tal. Mas, às vezes, você vai se deparar com uma derivada que você não sabe resolver, porque ela não está exatamente igual à tabela. Então, o que que você faz, né, para lidar com isso? Você vai fazer a regra da cadeia, que é basicamente você olhar para sua função e pensar, poxa, se eu fizesse essa modificação nela, eu conseguiria resolver. Por exemplo, isso aqui. Poxa, eu não sei qual é a derivada de raiz de x, de 5x mais 2, mas eu saberia resolver se fosse a derivada da raiz de x, não é mesmo? A conta que a gente já fez algumas vezes hoje. Muito bem. Eita.
Opa, Voltei. beleza. Eu estava falando sobre a regra da cadeia. Eu não sei em qual parte parou, mas eu estava falando sobre a necessidade de, por vezes, você olhar para uma função e pensar, preciso transformar algo nesta função para aquilo que eu sei derivar, entendeu? Por exemplo, eu não sei derivar a raiz quadrada de 5x mais 2, mas eu saberia derivar a raiz quadrada de x. Você já fez essa derivada hoje. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando a regra da cadeia. Nós vamos dizer que o nosso cara aqui de dentro é o u, para então eu ter a raiz de u, né? A raiz de x, a raiz de u, estou mudando a letra, né? Eu sei derivar, a questão é essa. Então, com isso, né, nós vamos ter uma nova função, a raiz de u. Claro que a vida não é tão fácil assim. Agora, note que você tem duas novas funções. Você tem tanto essa que você criou, né, chamando de u é raiz de u é 5x mais 2, e y igual a raiz de u. Beleza? Tudo veio dessa, né, que é o que a gente de fato quer derivar. Mas olha só o que a gente vai fazer. A gente vai derivar essa e a outra criada ali. É o que ele faz aqui, ó. Deriva o u, ou seja, derivada aqui dá 5, simplesmente, pelas regras que já aprendemos hoje, e deriva o y, né? Vai ficar do mesmo jeito que você já fez hoje, vai ficar isso aqui, né? 1 sobre 2 raiz de u. Claro que a hora que você escreveu isso, né, você escreveu de outra forma, mas não significa que você estava errado, muito pelo contrário. Só são formas diferentes de escrever o mesmo número, beleza? Nada demais. Então, não tem muito segredo. Agora, vamos fazer isso, né? Nós vimos aqui como é que ele fez. Vamos tentar fazer. Ali no Diga. 1 sobre 2 raiz de u, ele mantém a raiz para não ter que colocar potência negativa, algo assim. Desculpa, não entendi, você falou meio baixo. É porque ali tá, ele, em vez de deixar que nem eu fiz 1 meio u menos elevado a menos 1 meio, ele deixa só 1 meio raiz de u. Isso aí é para Sim, facilitar só. ele usou aquelas regras de potenciação para fazer isso, né? Meio que você não precisa. Se quiser deixar desse jeito, né? É uma escolha sua. Ok? Tá. Tá, então, com isso em mente, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos entender o que ele fez aqui. Ele derivou, então, deu esses dois valores, e daí ele faz aqui a regra da cadeia, chain rule, a regra do encadeamento, na realidade, sabe? Que é a multiplicação das derivadas que ele fez. Por quê? Porque se você multiplicar isso por isso, né, pela lógica, cortam os u's. Fica dy dx, que vai ser simplesmente multiplicação disso por isso. Vai dar isso. Ok? Então, veja, né, que na realidade deu isso com o embaixo, né, mas como nós queremos uma função que depende de x, você vai ter que substituir de novo o u por aquilo que dependia de x. O era 5x mais 2. Ok?
Eu vou fazer uma conta parecida, mas a lógica é essa, tá? Você pega uma função, transforma uma parte dela em algo que você conseguiria derivar, né? E aí você termina a conta. Vou fazer uma e depois vou te pedir para fazer outra. Isso aqui não cai tanto no exame, mas é importante saber, tá? Então, cai bastante no exame, são propriedades de derivada. Mas hoje a aula foi só para você aprender a derivar. Você já pode dizer que já sabe derivar. Então, não vou fazer com raiz. Vou fazer com, olha só, x ao cubo mais x ao quadrado mais 1 a sétima. Aí você deve estar pensando assim, então aqui a gente vai ter que fazer isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, 7 vezes, né? Não, não precisa. Estaria errado fazer? Não, não estaria. Aí você ficaria o dia inteiro, né? Só fazendo a multiplicação. Então, a gente vai fazer de um jeito muito mais inteligente, que é utilizando a regra da cadeia. Eu não sei quem é a derivada de x ao cubo mais x ao quadrado mais 1 elevado a 7, mas eu sabia quanto é u elevado a 7, ou x elevado a 7. Então é isso que eu vou dizer. Eu vou dizer que u é x ao cubo mais x ao quadrado mais 1. Quem que vai ser a derivada? Eu gosto de sempre escrever a derivada já do lado, quando eu crio a nova variável. Porque ela vai ter que ser feita uma hora ou outra mesmo, entendeu? Então eu já faço agora. Aí vai ficar du dx igual a 3x ao quadrado mais 2x. E agora f de u. Eu chamei u, porque eu queria transformar tudo isso aqui em u. Então é o que eu vou fazer agora, vai ficar u a sétima. Eu vou derivar também, só que eu vou derivar df du. Lembre-se que eu estou fazendo tudo isso porque é a regra, né? Depois a gente pega, multiplica e chega na resposta. Vai ficar 7u a sexta. Então, df dx igual isso, vezes isso. Por quê? Porque, de novo, se eu cortar, sobra isso aqui. Que é o que eu quero, df dx. Claro, não vou cortar porque seria idiota, mas eu vou fazer isso aqui. Vou pegar esse negócio, eu vou multiplicar por esse negócio. E aí eu vou conseguir a derivada de uma função estranhona ali, polinomial, né? Eu posso deixar desse jeito mesmo, não preciso ficar fazendo distributivos, até porque vai ficar sexta ali, a sexta é péssima, né? Posso jogar esse 7 para frente para ficar mais bonito, e o u, quem é o mesmo, é x ao cubo mais x ao quadrado mais 1, elevado a sexta, pronto. E isso é a derivada. Isso aqui é um outro símbolo para derivada, tá? Eu acabei não falando, mas a derivada ela tem muitos símbolos. Esse é um símbolo. Símbolo talvez um pouco mais interessante para se entender a regra da cadeia, né? Mas é isso. Então a derivada dessa função é essa. Beleza? Então, como você percebeu, isso aqui é um método assim um pouco pior, um pouco mais difícil, pelo motivo de que você vai ter que dar uma pensada. Não é só fazer, né, a mecânica ali da conta. Você tem que ter uma interpretaçãozinha, você vai ter que imaginar, se eu chamar isso aqui de U, eu vou conseguir derivar? Sabe? Você tem que pensar esse tipo de coisa, beleza? Que não é tão simples assim. Talvez nessa foi bem simples, mas em outras não vai ser. Bem, eu já te passei a apostila, você pode refazer os exemplos da apostila e tem exercícios no fim dela, caso você queira. Faça os primeiros que eles são mais fáceis, tá bom? Porque no exame nacional, para conseguir fazer as contas lá, tem que ter um pouco de interpretação. Se vale a pena pegar o exame para fazer isso, beleza? Beleza. Uma aula eu vou tentar fazer